Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade. Passamos ao espaço destinado ao pequeno expediente. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Roque Cervellini. Senhor presidente, senhores vereadores, nós temos na casa o projeto de lei número 44, que pede uma autorização para liberação de condição de doações de imóveis do Núcleo Industrial Santa Rita. Esse Núcleo Industrial Santa Rita foi implantado já há muitos anos. E, inicialmente, se questiona muito a forma com que foi feito lá, porque se doou uma área de terra para empresas num local totalmente impróprio, né? Depois as empresas receberam isso e tiveram que se virar com seus licenciamentos, e que não foi coisa fácil para se conseguir. Mas conseguiram, e isso atrasou também o processo de instalação das empresas. Por conta disso, algumas tiveram que, praticamente todas, teve que se pedir uma prorrogação de prazo para que elas de fato pudessem se instalar. E algumas se instalaram, outras não se instalaram, foi feita uma nova prorrogação de prazo, não se instalaram novamente. E, inclusive, eu lembro quando eu fui secretário, nós mesmos concedemos mais prazos, né, dentro de um critério, para que algumas resolvessem algumas pendências de seus projetos. Algumas resolveram, outras não tinham as mínimas condições de dar andamento, e se buscou, então, administrativamente, que elas devolvessem as áreas de terras, até porque existia e existe uma fila gigante de empresas precisando construir e ampliar suas plantas. Então, precisava que essas áreas fossem destinadas a outras empresas. Como eu vi esse projeto, me lembrei dessa situação. Pedi ao vereador Felipe, que gentilmente conseguiu, de forma informal, algumas informações, respondendo algumas perguntas. Quais se instalaram e já estão funcionando das empresas, né? Quantas desistiram de se instalar? Quantas foram encaminhadas para devolverem judicialmente o terreno? Quantas devolveram judicialmente? Das que foram judicializadas, qual é a situação de cada uma? E quais as empresas serão beneficiadas pelo projeto de lei que está na Câmara? Lembrar que na nossa época a gente judicializou 9 empresas para que devolvessem, né? Não iam instalar, algumas tinham quebrado, outras não existiam mais, não sabia mais onde estavam. E dessas, muitas devolveram para a Prefeitura Municipal. Tem aqui 4 pelo menos que devolveram, uma já tinha devolvido de forma administrativa, só que tinha uma cláusula de penhora ali, tinha que se livrar daquela cláusula, porque o primeiro ali é o banco, né? Então, para poder devolver para a prefeitura, tem que baixar a penhora. E ainda não foi resolvido, me parece. O que chama atenção é que essas empresas que serão beneficiadas aqui por esse projeto, são algumas que foi judicializado para elas devolverem as áreas de terras. E algumas já saiu sentença mandando devolver. E algumas apelaram e está em segundo grau de recurso, e algumas até com decisão do tribunal já, para devolverem. E chama a atenção que tem empresas dessas que seriam agraciadas com esse projeto. Então pairam muitas dúvidas aqui, se realmente foi feita uma avaliação correta disso, ou nós simplesmente vamos prorrogar, deixar na fila empresas que precisariam construir, que estariam com uma saúde financeira adequada, para daqui a pouco prorrogar o prazo de alguém que de novo não vai construir. Porque isso aqui é lá de 2007, salvo engano. Já se passaram 16 anos, e a gente não tem o pavilhão feito. Então não é justo com quem poderia construir e já estar operando. Aliás, teve umas que construíram e já estão muito bem, obrigado. Então, se todas tivessem construído, teríamos ali, com certeza, uma planta industrial importante, né? Lembro que muitas delas se instalaram quando nós estávamos lá,
por conta de pressão, de trabalho, de conversa, de diálogo, enfim, acabaram se instalando. Então eu vou fazer uma emenda nesse projeto de lei, já inclusive conversei com o vereador Felipe, e amanhã deve estar protocolado, ainda no dia de hoje talvez tenha sido protocolado. No entanto, eu gostaria de dizer que vou fazer um pedido de informação com relação a isso, para que venha para esta casa de maneira formal, inclusive as que estão judicializadas, com o número de processos, para que a gente possa depois ver a situação de cada um. A intenção aqui não é nada mais, nada menos do que fazer a coisa adequada, para que ali na frente a gente não se depare com o Ministério Público, com o próprio Poder Judiciário, né, que sentenciou e decidiu que a empresa tem que devolver, e aí o Executivo vem e encaminha um projetinho de lei para reverter a situação e a gente resolver aqui através do Legislativo. Então essa é a ideia. Obrigado. Obrigado, vereador Rocco Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador Juliano Baumgarten. Senhor presidente, bom, eu quero primeiro começar a cumprimentar o meu colega Caleb, né? A gente diverge de muitas coisas, mas essa pauta da questão dos fogos, ela é salutar e é importante. Inclusive, no começo do ano, eu protocolei lá no dia 26 de janeiro um projeto, o 09, na qual eu quero que seja recolocado em pauta. Ele tem todos os pareceres, tanto do jurídico, da CCJ, da infraestrutura favoráveis, que pode ser aprovado e sim soma nessa questão de conscientizar. É importante porque nós estamos falando de diversas vidas, não só de crianças que possuem espectro autistas, mas também de pessoas acamadas, recém-nascidos, pessoas doentes e, claro, os animais que sofrem com isso, tendo em vista a questão da audição de um cachorro ser muito maior, muito mais propícia, sensível, obrigado pelo adjetivo, sensível ao barulho dos estampidos. Então é importante sim, a primeira questão que eu pensei em apresentar não era a proibir a soltura, e sim a comercialização, mas não tenho competência para legislar, é algo que tem que partir da Assembleia Legislativa do Governo do Estado ou do Governo Federal, de algum deputado, porque eu acho que sim, que a indústria pode se reinventar. E na prática, o que serve, qual que é a serventia desses fogos com barulho? Perturbação, incomodar. Então, isso é pontual. Então, eu peço para que seja recolocado em pauta, e um dos motivos que eu retirei é porque agora vai se falar muito e é propício. A gente sabe, o Joelci, que esteve aqui nessa casa, tem um abaixo-assinado há um tempo correndo nas redes sociais. A Renata Trubian, ex-vereadora, também apresentou um anteprojeto, uma sugestão, não voltou. O colega também apresentou uma sugestão e eu estou com um projeto de lei com viabilidade de implementação. Então, é salutar para a gente fazer esse debate e juntos vamos resolver, vamos chamar mais uma vez a atenção da sociedade. Quero falar também brevemente, na quarta-feira nós tivemos uma audiência pública sobre a municipalização das escolas, que é a PEC 299, ou 399, agora me falha o número preciso da PEC. Teve um público significativo de professores, educadores, pessoas voltadas à educação, presença da secretária de Educação, a coordenadora da 4ª Coordenadoria Regional da Educação, e também o questionamento que eu fiz para a secretária foi um questionamento muito simples. Eu sabia a resposta, mas fiz com a finalidade de registrar mediante a minha preocupação. Eu questionei ela que se hoje as 870 crianças passassem para a rede municipal, a secretaria teria condições de aportar? E ela me disse que não. Então é muito sério o que está sendo debatido na Assembleia. E ficou também, fica muitas dúvidas, porque a própria coordenadoria não tinha informações suficientes vindas da SEDUC. Ou seja, o governo do Estado está botando um projeto goela abaixo, não conhece a realidade, que é o quê? Se livrar, tirar do colo. Ou seja, eu não consigo gerir, toma, passa para outro. Bota no colo do município. É assim que acontece, infelizmente. Por fim, gostei muito dessa terminologia que tu usastes do Pacto Social, David, envolvendo o Estatuto das Cidades, e é importante, sim, com afinco a gente debater. Rose, coloca um vídeo no telão para nós, por favor. Eu deixei um teminha de casa semana passada, mas não foi executado. Vamos ver ali a situação. Eu disse que eu ia avaliar. Isso aí na frente da escola Zelinda Rodolfo Pessim.
Isso faz mais de 6 meses que está assim. Isso quem me mandou foi um morador. O outro vídeo que ele me mandou, as crianças descem do transporte e passam próximo. Então, é temerário, poderia ter sido resolvido, sim, eu escutei que teve chuvas e tal, mas a gente não pode usar de uma situação que foi muito menor, e graças a Deus que foi muito menor, e que ela não tivemos tantos danos para questões pontuais, como, por exemplo, o conserto de uma rua, o desentupimento de uma boca de lobo. Cada vez que chove, entra água na casa dessa mulher. Isso sim, é os móveis dela, é a vida dela, e a própria questão também que eu trouxe. Qual outra que eu trouxe é que eu trato tanto pedido de informações, mas enfim, não foi feito o básico e a gente espera. É o que precisa ser feito. Primeiro feijão com arroz, depois a gente pensa no tempero. Então imagina, vamos lá. É responsabilidade e tem que resolver para ontem. Semana que vem eu vou trazer um outro problema de uma outra escola que é mais grave, mais complexo e vai ficar como tema de férias. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Juliano. Com a palavra, o vereador Kiko Paese. Boa noite, senhor presidente, colegas de legislativo, servidores da casa, imprensa, público que nos acompanha presencialmente e pelas mídias também. Doutora Eleonora, muito oportuno a abordagem da senhora quanto a algumas práticas pedagógicas obscenas que se vê em algumas escolas. Estamos certos que isso não é de toda a classe docente, é de uma minoria barulhenta que tem um projeto de destruição da educação, dos princípios, dos valores, da ordem social. E parabenizar aquelas meninas, estudantes que vieram aqui com aqueles cartazes, e certamente é a expressão delas mesmo, que se sentem coagidas, muitas vezes em sala de aula, por talvez contrapor, contestar essas práticas que não são condizentes com a educação, principalmente quando se trata de crianças que estão ainda na formação da personalidade. E alguns vamos dizer, teóricos dessas práticas pedagógicas, outrora, já contestaram ou até condenaram aquela tradição de, em sala de aula, se comemorar e fazer trabalhos lúdicos, pedagógicos, artísticos, alusivos aos dias dos pais, das mães, à Páscoa e ao Natal, porque são datas religiosas ou porque pode ser constrangedor para quem não pode comemorar essa data pela ausência do pai ou da mãe, ou que não vai ter um chocolate na Páscoa, um presente no Natal. Então, alguns docentes, alguns teóricos, diziam que eram práticas que deviam ser abolidas da sala de aula. Mas, em contrapartida, calam-se ou relativizam ou defendem essas práticas obscenas, destruidoras da formação da personalidade e da educação. Caleb, também sobre a desoneração da folha proposta pelo governo federal, aliás, ele é contrário à desoneração, vai voltar o que era antigamente, os 20%, e também ele não acena positivamente para a prorrogação de redução de impostos dos combustíveis e do gás de cozinha. Consequentemente, em 2024, aumento significativo do gás de cozinha e dos combustíveis. Vai voltar o que era. Vai ficar caro. Estava bom quando estava barato, todo mundo gosta, né? Vai voltar. Pode ser o que era, realmente. Tivemos tributação alta lá atrás, o governo anterior reduziu para estimular o consumo e a economia, o atual prorrogou um pouquinho, mas não acena mais para essa prorrogação, consequentemente vai aumentar, sim. Vereador Tiago Ilha, eu compartilho do senhor a preocupação do meio ambiente, muitas vezes debatida nesta casa. Eu gostaria de citar também que está em estudo um projeto de implementação do PEV, que seria ponto de entrega voluntária, em substituição ao ecoponto. E também falar que, na proposta deste plano diretor que virá para esta casa, aumentou-se a área de permeabilidade nos terrenos. E também a questão dos índices construtivos, né? Por isso, em função desse aumento de permeabilidade nos terrenos, a readequação dos índices construtivos e também a redução da ocupação por prédios nas lateralidades vem a contribuir também com essa questão ambiental. Era isso por hoje. Obrigado. Obrigado, vereador Kiko Paese. E a palavra está com a vereadora Eleonora Broglio. Novamente, boa noite a todos.
Eu acabei não falando um detalhe bem importante, que eu acho que é muito pertinente, eu não vi ninguém falar sobre ele, talvez seja fake, não sei, eu procurei, mas não achei nada sobre ser fake. Em todo caso, lá vai. Alguém leu alguma coisa sobre 34 tipos de empresas deixarão de ser MEIs no ano que vem? 34. Nome do quê? Não, o nome que a senhora falou antes. MEI. Ela falou outra terminologia. 34 Não. empresas. 34 empresas. Tipos de empresas. Deixarão de ser MEIs o ano que vem. Entre elas, até mesmo o boteco da esquina. Então, eu fiquei assim. Não achei nada sobre isso, se for fake, me desculpem. Cedo. É a fonte da onde que veio a notícia. Porque uma notícia, por exemplo, se sai da TV Serra, a gente vai citar a fonte, sai da Rádio Miriam, Folha de São Paulo, enfim. Da onde que é a fonte que a senhora traz a informação? A fonte... Até para contribuir com a senhora, que o assunto é bastante relevante. Esse assunto é relevante, por isso que me chamou a atenção. E ele está numa das mídias, eu não me lembro exatamente agora, porque eu vejo tanto, mas ele está numa das mídias, deixa eu me lembrar. Não adianta, eu não vou me lembrar agora. Mas é dentro das mídias sociais que a gente olha toda hora, né? Então, mas assim, eu não achei nada que dissesse que é fake. Também não achei nada que dissesse que é verdadeiro. Então, né? Uma parte para o vereador Juliano Baumgarten. Vereadora Eleonora, pela parte, não. Realmente, se fecha isso, é preocupante. Até porque eu estive no dia 9 de novembro numa atividade na Assembleia Legislativa com o ministro Márcio França, que é o ministro da pasta que trata dos MEIs, enfim, do microempreendedor. E a ideia, até onde era aumentar a possibilidade de algumas atividades que estavam dentro do Simples, mas que não eram condizentes com Simples, que eram basicamente voltadas ao MEI. Que a ideia era o quê? Aumentar a possibilidade dessa faixa para organizar. Até porque muito se fala e se tem debatido, inclusive a frente presidida pelo deputado Elton Weber apresentou algumas ideias, dentre elas é uma espécie de uma criação de um PRONAF, vamos usar o termo, que é uma política de incentivo aos agricultores, mas no caso algo similar para os pequenos empreendedores, tendo em vista que boa parte dos empregos gerados partem daí. Obrigado pela parte. Na próxima eu trago para vocês a fonte que eu peguei. Tá. Então, eu só queria lembrar duas coisas ainda. A primeira-ministra da Itália, ela não... tá aqui, Tá aqui. Jornal Contábil. Jornal Contábil. Tá aqui. Eu não me lembrava de onde é que eu tinha pegado. Jornal Contábil. 34 atividades são excluídas do MEI. Jornal Contábil, procurem aí. Bem, a primeira-ministra da Itália, não concordando que os presépios de Natal não possam ser montados em escolas, porque poderia ferir, né? Poderia ferir, então, quem não quisesse ver, então, o presépio, ela diz o seguinte, que no que o menino Jesus poderia machucar, poderia ferir, no que ele poderia induzir, então, a algum ato que não fosse somente de paz e de amor. Primeira-ministra italiana. Era isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Eleonora Broilo. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra, o vereador David Argenta.
Só fazer o relato da reunião de hoje de tarde com a FAPAM e com o historiador Vinícius, que é concursado do município, que a gente percebeu que algumas coisas passam até batidas do plano diretor e que é tanta coisa e a gente, se nós da área técnica temos dificuldade de analisar tudo, imagina quem não é. Mas quando a gente analisa, a gente pode corrigir. E me chamou muita atenção, e até que bom que o Kiko está nessa casa também, porque eu fazia parte do COMPAC, assim como o Kiko, e hoje teve reunião para tratar desse assunto. O plano diretor vigente, ele diz que os imóveis com mais de 50 anos de idade, eles têm que ser analisados pelo COMPAC. Para análise se existe alguma relevância arquitetônica, cultural, histórica desse imóvel antes de derrubá-lo. Então é para pedido de certidão de demolição. E nos surpreendeu a fala do arquiteto, do historiador Vinícius, é que isso foi retirado do plano. Então se abre uma brecha, ou seja, não se passa mais por nada, por nenhum conselho, por nada para demolir esses imóveis que possam ter alguma relevância. Então esse é um outro ponto que é ouvindo as pessoas que se percebe, e que bom que tivemos essa reunião hoje, que possamos também mais essa situação corrigir no plano e ajustar para melhorar para a cidade, que eu tenho certeza que é o intuito de todos, e cito de novo o vereador Kiko, que foi sempre um parceiro do COMPAC e que tenho certeza estará junto com a história desses imóveis nessa emenda. Isso é de uma parte, vereador? Sim. Boa parte para o vereador Juliano Baumgart. Vereador David, bem colocado, bem oportuno. Inclusive, a emenda 1 ao plano diretor que eu fiz, a inclusão do inciso 11º é pela manutenção disso, para que mantenha como vigente. Porque o que acontece? Parte da nossa história, da nossa memória, vai a toque de caixa, protocolou e vai lá. Se não fosse o COMPAC, nós poderíamos ter vários prédios já poderiam ter caído. Ruído, por exemplo, o moinho, onde que abriga hoje a Casa de Cultura, que inclusive a proprietária já pediu o certificado de demolição, e o COMPAC negou, porque avaliou o conjunto paisagístico, toda a questão da história, todo um contexto. Então, essa lutar, sim, é preocupante, porque isso tem que estar no plano diretor. Isso aqui é uma regra da manutenção. Se nós tivéssemos uma legislação do patrimônio atualizada, inclusive eu mandei uma sugestão, não precisava estar no plano diretor, mas tem que ter essa salvaguarda. É importante, conto com o seu apoio do Kiko para aprovar essa emenda. Obrigado. Por nada pela parte, e com certeza eu, e tenho certeza que muitos colegas estarão junto nessa situação. Hoje eu conversei com a arquiteta Marta, com a engenheira Simone Buscaíno, com o arquiteto Zanco e com o arquiteto Rafael, que representam algumas entidades no COMPAC e também foram pegos de surpresa, e eu, na verdade, não sei como passou despercebida essa situação, mas que bom que se vê, e o plano é algo dinâmico e se corrija e se adeque para o melhor do plano. Então, que bom que algumas entidades, hoje a FAPAM trouxe muitos pontos que não foram atendidos por eles, que eles também colocam situações. Recebemos também da Associação das pessoas com não, isso, que também vem a somar. Então é isso aí, acho que a gente tem que ir ajustando para que o plano fique o melhor possível. Nunca vai estar pronto, não, mas fica o melhor possível. E para voltar essa questão dos índices aí, existem dois índices, o IA e o TO. O TO é taxa de ocupação, é a sombra que o imóvel faz no chão. Se eu aumentar o TO, diminui a permeabilidade do solo. O TO não foi aumentado, não foi proposto aumentar, nem tão pouco diminuir. Bem pelo contrário, foi possibilidade a compra de TO nesse plano, o que a FEA não se demonstrou favorável, ou seja, pode-se aumentar a sombra dos imóveis sobre o solo, o que é contra a permeabilidade. Mas o plano teve ganhos como aumento da taxa de permeabilidade no solo de 10 para 15 e de 15 para 20 em alguns pontos. E o IA é o índice de aproveitamento, é o quanto eu construo para cima. Então, ele não está muito relacionado à questão de permeabilidade. Só para fazer esse ajuste, e acho que a questão da água, hoje a FAPAM teve aí, é uma questão bem preocupante, eles levantaram vários pontos, e tenho certeza que todos nós somos pró-meio ambiente, e vamos, então, ouvi-los também, como fizemos hoje, mas ouvi-los de fato.
Porque não adianta vir numa audiência, vir numa reunião e ouvir e não fazer nada. Nós temos que agir. E tenho certeza que vamos agir. Tenho certeza, digo, como grupo, né? Como Câmara de Vereadores, vamos agir. Obrigado. Obrigado, vereador David Argenta. E a palavra está com o vereador Caleb Coelho. Doutora Eleonora, realmente me preocupou essa sua notícia, né? E eu gostaria de me aprofundar no assunto, porque eu também sou MEI. E eu gostaria até de pedir orientação para o vereador Roque, porque ele já me ajudou, quando estava no cargo, a colocar o meu MEI em ordem, né? Porque a gente acaba de vez em quando. E eu gostaria de citar aqui algumas das atividades, então, que deixarão de ser MEI, segundo o site contábil. Tosador, restaurador de prédios históricos, proprietário de bar e congêneres, produtor de pedras para construção, não associado à extração, operador de marketing direto, fabricante de sabão e detergente sintético, fabricante de produtos de perfumaria, higiene pessoal, produtos de limpeza, desinfetantes, águas naturais, absorventes, esteticistas de animais domésticos, editor de jornais, detetizador, coveiro, contador, o próprio contador não pode mais ser MEI, até então, porque eu não li a notícia inteira, confeccionador de fraldas descartáveis, comerciante de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmula, produtos farmacêuticos homeopáticos, comerciante de peças e acessórios para motocicletas e motonetas, comerciante de medicamentos veterinários, comerciantes de gás liquefeito de petróleo, coletor de resíduos perigosos, banhistas de animais domésticos, balanceador de pneus, arquivistas de documentos, aplicador agrícola, alinhador de pneus, adestrador e abatedor de aves. Então, levando em conta que faltou também aqui comerciante de fogos de artifício, mas eu não quis falar, né? Esse eu quero que não seja mesmo. Então, assim, né? Esse aí pode excluir a... Então, eu acho que, assim, como no nosso país, muitas das pessoas que acabam perdendo o emprego se tornam empreendedores, né? É importante que esse leque se abra. Pelo menos no meu conceito, até onde eu sei, isso é muito importante, para dar para as pessoas a oportunidade de que elas possam ter um ganha-pão, né? Então, eu vou ler depois a notícia, mas eu queria saber por que está sendo reduzido e qual o efeito disso, né? Porque deve ter uma consequência muito grande. Afinal de contas, o MEI é uma mão na roda para muita gente. Inclusive, se contribui mensalmente ali, se paga pouquinho, se tem direito se acontece alguma coisa com a pessoa, ela está calçada para ter um certo, né? Uma certa segurança se ficar doente, né? Já a pessoa que está no mercado informal não tem nada, né? Então, até onde eu entendo, né? Para mim, isso é uma notícia muito ruim. Mas, caso tenha tempo e o vereador Roque queira explicar um pouco mais sobre isso, clarear um pouco as ideias, eu acho que seria importante, né? Porque esse assunto é bastante delicado. Inclusive, se quiser uma parte, vereador, tenho tempo ainda. Boa parte para o vereador Roque Cervellini. Vereador Caleb, eu não tenho procuração nenhuma para falar sobre o tema MEI, embora eu entenda um pouco, né? Pouco mesmo, por ter sido secretário do Desenvolvimento Econômico. O que eu sei do MEI é que ele foi criado no primeiro governo Lula para regulamentar as profissões que eram informais, aquelas pessoas que estavam na informalidade, para que elas pudessem ter uma contribuição para a questão do efeito previdenciário. Porque quem tem MEI, ele não se aposenta por tempo de contribuição, ele vai chegar numa idade e vai ver que ele contribuiu pelo MEI e ele vai se aposentar. Então, esse era o objetivo. Tomou proporções maiores, eu participei de vários debates, inclusive fui palestrante em alguns debates do SEBRAE, quando fui secretário, em Belo Horizonte, em Salvador, no Acre, nem me lembro, outras cidades, e sobre o tema do MEI. Essa questão da extinção de algumas profissões, eu acho que é ruim, não deveria extinguir. O que eu li aqui, só para concluir, é que há uma informação disso que não foi confirmado e nem desmentido pelo governo. Então, eu estou na dúvida se isso realmente procede ou não. É isso, mas claro que se eu tiver mais informações, farei com prazer a informação para casa. Obrigado ao vereador Caleb Coelho. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Roque Cervellini. Espaço de liderança. Senhor presidente, eu quero compartilhar um tema aqui que nós já debatemos nessa casa, mas contigo, como presidente, como vereador e como agricultor, que é a questão da contratação da mão de obra rural.
É um tema que agora está chegando a safra aí, o pêssego já está sendo colhido, daqui uns dias vai começar a colheita da uva e a contratação de mão de obra na área rural está muito difícil. Está complicado por vários motivos, na verdade. Não é porque a lei mudou, a lei já é assim de muito tempo. Eu creio que se perdeu duas grandes oportunidades. Em 2017, quando Michel Temer fez a reforma trabalhista, não olhou para esse tema, e em 2019, quando se fez a reforma da Previdência pelo ex-presidente Bolsonaro, também não olhou para esse tema, e esse governo também não está olhando para esse tema de forma adequada. O que acontece? O sistema da Previdência e também da contratação está equacionado em cima da área urbana e não da área rural. Então, hoje você fala de contratação, você fala da área urbana. Você fala de contribuição para a Previdência, você fala da área urbana. E a área rural ficou relegada a segundo plano. Então, o agricultor, ele não consegue empregar mais pessoas através do seu CPF, porque se ele empregar, ele perde a condição de segurado especial. Porque para o homem agricultor é 60 anos e para a mulher agricultora é 55. Isso chama-se seguridade especial. Ele é um segurado especial. Então, se ele não consegue contratar por carteira assinada, como é que ele vai contratar a mão de obra? Não pode ser por contrato. Não pode ser por outro instrumento. E aí ele fica à mercê da sorte de ter lá os operários trabalhando, chegar uma fiscalização e ele ser multado. Mas ele não tem capacidade de mudar a legislação. Quem tem capacidade de mudar a legislação no âmbito do município seríamos nós. Não é de competência municipal. No Estado seriam os deputados estaduais, não é de competência estadual. É de competência federal. Então é lá que nós precisamos fazer pressão. A gente vai, na sexta-feira próxima, fazer um debate nessa casa. Vai ser feita uma audiência pública. Foi aprovado por todos os senhores e senhoras vereadores. A audiência vai ser às 19 horas e estão sendo convidados o Ministério do Trabalho, já confirmou presença, sindicatos de trabalhadores e patronal, Secretaria de Agricultura do município, esperamos contar aqui com a presença do nosso secretário, Secretaria Estadual de Agricultura, deputados, inclusive pedi para o Giovanni falar aqui com as bancadas, se alguém tivesse algum deputado para encaminhar o convite, vereadores, mas principalmente os agricultores. Então, nessa sexta-feira, às 19 horas, a gente vai debater esse tema, sem falsas expectativas, porque a gente não vai resolver o tema, mas nós vamos ter que fomentar esse tema. Nós ousamos a trazer nesta casa, nesse ano de 23, ou foi 22, deputados federais para debater a questão da RGE. O ano passado. Foi o ano passado? Passa tão rápido, né? E veio aqui deputados federais, e a gente debateu esse tema, e eu acredito que melhorou muita coisa. Né? Mas era uma prestação de serviço que dizia muito mais respeito às próprias fornecedoras e concessionárias de energia do que uma questão de legislação. Agora, a gente também tem logo ali, me parece que é na semana do dia 17 ou 14, alguma coisa assim, a presença do ministro do Trabalho aqui. Na região, há comentários que ele viria inclusive para Farroupilha. Então a ideia seria nós tirarmos um documento para entregar para o ministro, né? Porque nessa audiência a gente vai convidar também as cooperativas de vinhos, as vinícolas, né? Enfim, que possam estar aqui presentes, que a gente possa tirar um documento depois, quem tiver a fim de assinar, assina, e a gente fazer a entrega ao ministro. Porque não dá para tratar o agricultor como sendo um atravessador, um cara que não cumpre a lei. A agricultura familiar é a grande penalizada com isso, porque o agronegócio, que nós não temos agronegócio aqui, nós temos agricultura, agronegócio é algo diferente, é maior. O agronegócio contrata, o agronegócio tem CNPJ, é pessoa jurídica, os nossos agricultores é CPF. Então é aquele agricultor, aquele homem, aquela mulher, que a duras penas produzem alimento para botar na mesa do nosso cidadão brasileiro. E nós temos que ter uma legislação diferenciada para isso.
Então, eu convido, senhor presidente, para encerrar, todos os senhores vereadores e vereadoras para estarem presentes nessa sessão, nessa audiência pública da próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui na Câmara. Obrigado, vereador Roque Cervellini. Mais alguém quer fazer uso da palavra? Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, está encerrado o espaço do pequeno expediente. Espaço de comunicações importantes, a palavra está à disposição pelo tempo de 2 minutos. Se nenhum vereador quiser fazer mais uso da palavra, está encerrado o espaço de comunicações importantes. Espaço do presidente pelo tempo de 5 minutos. Abre mão. Informações aos nobres vereadores que na próxima segunda-feira, dia 11, de sessão solene em homenagem ao aniversário do município. Encaminhamentos de proposições às comissões de Legislação, Justiça, Redação, Orçamentos, Finanças e Contas Públicas, o projeto de lei do Legislativo número 4243E, 44/2023. As comissões de Legislação, Justiça e Redação, Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, o projeto de lei do Legislativo número 45/2023. Nada mais a ser tratado nessa noite, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão ordinária. A Câmara de Vereadores é a sede do Poder Legislativo Municipal. Os vereadores representam o cidadão na busca de melhorias para a cidade. O trabalho deles é discutir e votar importantes projetos para a Farroupilha. Além de atender a população e fiscalizar a administração municipal. As sessões da Câmara acontecem às segundas e terças às 18 horas. Todos podem acompanhar, não precisa convite nem traje especial. Câmara de Vereadores de Farroupilha, compromisso com a comunidade.